Olá, queridos catequistas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Semana Bíblico-Catequética de 2024, que estamos aí nessa caminhada rumo ao Jubileu da Esperança para o ano que vem. Então, sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro, que vai durar a semana inteira, cada dia com um tema diferente. E para a gente iniciar, nós vamos começar com a nossa oração, né? Nada mais importante na nossa vida, principalmente de nós catequistas, do que a oração, esse importante momento de contato e de experiência de Jesus Cristo para fortalecer a nossa fé. Então, nós vamos chamar agora a Janete, né, para fazer a oração para a gente. E depois dela, aí eu volto para dar algumas informações da nossa noite de hoje. Boa noite, Zé Carlos, obrigada. Boa noite, queridos. É bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos em nome de Deus. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja, ela é chamada a viver a dinâmica da esperança, olhando para o futuro e contribuindo para a transformação do mundo, com o espírito de fraternidade, caridade e amor. Só em Cristo encontraremos a paz neste mundo e a salvação no mundo futuro. É por isso que nesta semana bíblico-catequética nós iremos refletir e meditar sobre como encontrar essa esperança que já vive em nós, né? Por isso a gente vai iniciar essa nossa oração no mais profundo silêncio. Então eu peço a vocês que vocês procurem se desligar de tudo aquilo que possa tirar a atenção de vocês, para que possamos refletir e meditar juntos. Então eu peço a vocês agora que vocês fechem seus olhos, põe a mão no seu coração e imagine que você está diante de Jesus. Jesus imolado e ressuscitado. Sinta-o bem perto de você. Pense em quanto ele é bom e o quanto ele te ama. Ele não só se entregou por ti, ele se fez pão. E ele vive conosco até hoje. E ele alcançou para você o céu. É o céu. O céu que ele nos dá e nos faz participar. O céu, a eternidade, a contemplação do mistério de Deus, que se revela e se dá. Enquanto igreja, na sagrada liturgia, nos sacramentos, nós nos tornamos céu. Busque nesta oração fazer uma experiência de céu. Pergunte ao seu coração: o que busco nesta vida? O que minha alma anseia? Em quem eu deposito a minha esperança? Agora vamos expressar diante de Deus todo o nosso desejo e a nossa certeza, nossa esperança e os nossos pedidos, através do Salmo 27, que nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida. Perante quem eu tremerei?
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: é só isto que desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Imolarei na sua casa sacrifícios de louvor, hinos de alegria, cantarei ao Senhor. Meu coração se lembra de ti, tua face, Senhor, eu busco. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Que por Cristo, com Cristo e em Cristo, cheguemos ao céu e lá possamos desfrutar sua doce companhia. Amém. Que Deus nos conceda um bom e frutuoso encontro e uma semana linda, cheia da presença de Deus. Que assim seja. Amém. Obrigado, Janete, pela essa linda oração que nos conduziu a esse encontro íntimo com o Senhor. Que cada um de nós possamos, nessa meditação, fazer esse encontro profundo com Jesus Cristo, principalmente no que tange essa semana bíblica catequética, que nos traz alguns temas e algumas questões para que a gente possa vivenciar melhor a nossa evangelização, vivenciar melhor o nosso ser católico e vivenciar, sobretudo, enquanto catequistas, a nossa evangelização, né? E mais uma vez sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira noite da Semana Bíblica Catequética de Salvador. Alguns não sabem, né, mas esse ano a gente decidiu, em comemoração, acho que todos já sabem, nesse sentido que 2025 se celebrará o Jubileu da Esperança, né? E o Papa nos pediu, né, que a gente trabalhasse um pouco esse ano, né, como o ano da oração, se preparando para esse grande ano que é o ano de 2025. E aí ele coloca alguns documentos para a gente poder estudar e se preparar para essa vivência desse jubileu de 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança. Se vocês notaram também nos cards aí, a gente colocou até, plagiando um pouco esse tema, Catequistas da Esperança como tema da nossa Semana Bíblica Catequética, exatamente para levar em conta esse tema que virá o ano que vem, para trabalhar as nossas esperanças também e a nossa esperança em Jesus Cristo. E assim, o Papa pede que a gente estude alguns documentos, né? Que é o do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, Sacrosanto Concílio, Dei Verbo e Gaudium et Spes, né? Mas não dá tempo a gente estudar todos eles, né? Então a gente sentou, a Comissão Arquidiocesana de Catequese, pensou um pouquinho e a gente resolveu trabalhar dois deles nessa nossa Semana Bíblica Catequética, que é a Lumen Gentium e Sacrosanto Concílio, né? Deixando um outro, Dei verbo para a gente trabalhar lá em setembro nos círculos bíblicos que a gente estuda um pouco dos livros e tal, então a gente resolveu deixar Dei verbo para esse período. E aí nós escolhemos alguns temas, né, para essa nossa Semana Bíblica Catequética que levasse a nossa reflexão e o nosso conhecimento desses dois documentos, né, do Sacrosanto Concílio e Lumen Gentium, né? E pensando nisso, hoje nós temos como tema a natureza escatológica da Igreja Peregrina e a sua união com a Igreja Celeste. Amanhã, com o nosso querido padre Ricardo Henrique, a virtude escatológica da esperança. No dia 10, quarta-feira,
como o Vaticano II apresenta o povo de Deus, com o padre Adilton. Dia 11, né, na quinta-feira, a linguagem, incompreensões, celebração e mistério, com o padre Damião Pereira. E na sexta-feira, música e músicas, entre aspas, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a questão da música na liturgia, com o padre Jair Oliveira Costa, que é do setor de música da CNBB. Né? E hoje, de forma muito especial, né, nós vamos ter o nosso assessor, o padre José Carlos Santana, né? Que é mais conhecido como Padre Zeca, né, que é o nosso assessor eclesiástico da catequese. Então, com muita alegria, também pároco lá da Paróquia São João Evangelista, né, na Florinha 9, entre outras muitas funções, né, que tem por aí afora, que não dá tempo a gente listar tudo, mas, ao mesmo tempo, desejar um seja bem-vindo, né, a casa é sua, pode entrar e pode, ao mesmo tempo, passar um pouco do seu conhecimento para cada um de nós. E além disso, nós vamos pegar as perguntas aqui no chat, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, coloca no chat que a gente está aqui analisando e no final a gente faz diretamente para o Padre Zeca, tá bom? Então, pode colocar bastante pergunta aí. Dando tempo, a gente faz todas, né? Não dando, a gente escolhe algumas e vai fazendo. Então, Padre Zeca, seja bem-vindo, né? Muito obrigado por estar participando conosco, né, e sobretudo desenvolvendo um tema, né, para a gente. E aí a palavra está contigo. Obrigado, Zé Carlos, obrigado, povo de Deus. Olha só, para nós é um grande desafio, porque é um tema muito tenso, que é que o documento está oferecendo, né? A gente está com o documento aqui, que é esse documento que a gente vai estar trabalhando, a Igreja Peregrina rumo à plenitude. E aí fala justamente do capítulo que a gente escolheu, a natureza escatológica da Igreja Peregrina e a sua união com a Igreja Celeste. E aí eu vou tentar tocar nos 3 pontos que são destaque desse trabalho, que é a eternidade e o fim dos tempos, e a reserva escatológica e a conservação do passado. Então, é bom que a gente possa estar adquirindo, porque uma vez adquirindo esse documento, isso ajuda. São vários, né? Na verdade, todos as noites a gente vai estar aqui falando, né? Só escolhemos 2 documentos para a gente tratar, que o Zé Carlos já explicou aí para vocês. Então, eu peço desculpa a vocês, porque não pude, realmente foi muito cheio ao final de semana, e eu não consegui, tive que parar para escrever o texto e não consegui produzir em Datashow para ficar nos slides, para ficar mais fácil a visualização e a compreensão. Mas, mesmo assim, a gente está aqui para trabalhar, estou com a fonte bem perto de mim, vocês vão, com certeza, fazer as suas perguntas, e a gente vai fazer esse trabalho bem bacana. Se tiver alguma dúvida, Zé Carlos vai sinalizando que a gente pode estar já respondendo, para não deixar passar, caso a dúvida for muito pertinente ao que está se falando. Então, é isto. Vamos, então, ao assunto. A primeira coisa que a gente deve discutir, pensar, é a questão da eternidade, né? A eternidade e o fim dos tempos. Então, eu pensei assim, que, primeiro, né, os elementos contidos neste título deste capítulo, o que é que ele merece? Merece atenção profunda, de forma muito rigorosa, né, concentrada sobre o que é o essencial. Por isso, se lê nesse sentido que a natureza escatológica da igreja é preciso, então, abordar, em primeiro lugar, eu penso, em relação entre o tempo e a eternidade. Olha que coisa interessante, a gente vai conseguir descobrir, bem como sublinhar claramente o seu significado ou a sua distinção. Então, pensei, primeiro, o que é, na verdade, a eternidade? Definir a eternidade. Então, a eternidade não é um tipo ou uma forma de extensão do tempo ou infinito. É uma dimensão em que tudo que é temporal
inclusive o próprio tempo, chegou ao fim, e de modo irreversível. O que a gente entende por isso? O tempo acaba quando inicia a eternidade. Não é um tempo eterno, entende? Não é um tempo eterno, porque tempo e a eternidade são bem diferentes. A gente pode pensar que é o tempo que se prolonga eternamente. Não. O tempo acaba quando inicia a eternidade. Então, com isso, eu entendo que a eternidade é o fim do tempo. Ela impõe o fim. Então, repito, para ficar claro, o que acontece quando o tempo termina, inicia a eternidade. Então, fique muito claro que o tempo não é a eternidade prolongada, né? Sabe que quando a gente diz assim, você vai fazer, não, eu vou ter todo o tempo, ou seja, a pessoa entende assim, eu vou ter todo o tempo, eu vou ter toda a eternidade. Sim, mas não é o tempo prolongado eternamente, entende? Então, para se compreender melhor e mais profundo essa afirmação, o que se faz necessário uma pergunta. O que é eternidade? Então, eu fui lá, Santo Tomás de Aquino, olha só o catatá aqui que eu trago. Santo Tomás de Aquino consegue explicar para nós de maneira muito bacana. Então, a eternidade é uma palavra que usamos comumente para 1000 coisas. Na Suma Teológica, a gente vai escutar isso. Por exemplo, alguém diz assim, misericórdia. Esse filme durou uma eternidade. Eu fiquei esperando você aqui. Nossa, você leva uma eternidade para chegar. Parece um exagero, né? Então, quando a coisa não está muito boa, quando o filme está chato, a gente diz que ele é eterno. A nossa mentalidade de eternidade é uma coisa que demora muito. Mas observe, para nós cristãos que cremos na vida eterna, a eternidade na vida eterna no âmbito após a morte. Pensamos na vida eterna, lógico, após a morte, porque ninguém vive a eternidade nesse estágio de tempo. O que eu estou dizendo? Estou falando do antes e o depois. Lá na frente eu vou explicar. Presta atenção. Quando eu falo viver a eternidade, isso só vai acontecer no âmbito após a morte. Por isso que a gente, como cristãos, nós acreditamos na vida eterna, a vida após a morte, lógico, aí a gente vai entender isso como a eternidade de Deus. Então, a definição mais perfeita que a gente encontra de eternidade ela é dada de um pensador cristão chamado, muito interessante, Boécio. Esse Boécio, ele viveu no período dos imperadores romanos, morreu por causa da perseguição, era um pensador cristão. Ele escreveu uma obra muito interessante, A Consolação da Filosofia. E no 5º capítulo, ele define a eternidade. O que ele diz? Ele diz assim, a eternidade, né, como ele define, posse total, simultânea e completa da vida interminável. Entende? É uma posse total, simultânea e completa da vida interminável. Então, tentemos entender por que essa é a definição clássica de eternidade, admitida na maioria dos pensadores, entre eles São Tomás de Aquino. Como nós podemos entender a eternidade se a eternidade não nos é dada imediatamente? Eu não consigo pegar. Uma vez eu lembro que eu perguntei a um professor meu de filosofia, eu falava a ele, a gente consegue alcançar a eternidade? Não. Ele dizia, não, nós não conseguimos porque ninguém alcança a eternidade. A eternidade não é esse campo. Ela pode vir até nós, não nessa realidade. Então, o que a gente pode entender?
como podemos entender? Para que a eternidade não é uma evidência para nós. Ela não é uma evidência. Porque nós nunca vimos nada que é eterno diante de nossos olhos. De tudo que nós vimos é efêmero. Agora, a experiência que nós temos neste mundo está na pessoa do Cristo. Quando nós fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, nós vimos o Cristo lá, aquele sim é eterno. Mas mesmo que nós vamos consumir aquela partícula consagrada e o sacerdote vai consagrar uma outra, mas na sua essência de vida, de morte e ressurreição, Jesus ele completa, não neste mundo, porque este mundo é efêmero, mas no mundo eterno. A gente fala assim, não num lugar, mas é num estado. Porque a eternidade não é, já falei, não é evidência. Por isso, se nós não podemos pensar, como nós nunca vimos nada que é eterno diante de nossos olhos, então como nós podemos conhecer a eternidade? Conhecendo o tempo. Assim como para conhecer um elemento químico, por exemplo, bem simples, temos de partir do composto e decompondo. Então, para eu compreender a eternidade, eu tenho que conhecer o tempo. Entende? Então, o tempo, sim, esse eu posso dizer que é o meu companheiro do dia a dia. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, porque somos tempo. Somos um início, um meio e o fim. Isso é o tempo. Os livros, por exemplo, eles ficam amalerados nas bibliotecas. Por quê? Por causa do tempo. Na verdade, eles são temporais, né? As coisas são temporais. Então, tudo muda pelo tempo. Nós também. Isso é tempo. A gente nasce, cresce, desenvolve e depois a gente morre. Então, pergunta, o que é mesmo o tempo? Aí você diz, essa é a definição mais clássica de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino faz, dado por o filósofo grego Aristóteles. Olha o que ele diz. O tempo é um número, numeração, contagem, do movimento segundo um antes e um depois. Isso para a gente entender essa temporalidade. Veja que eu não estou entrando aqui nas questões físicas, viu? Que é muito mais complexa. Estamos entrando no tempo e na eternidade enquanto uma visão teológica da escatologia, de uma vida, de um acontecimento que há de vir, uma vida futura, mas não colocada aqui. Então, São Tomás diz, isto é o templo. Lembremos que o movimento para São Tomás de Aquino e para Aristóteles significa só movimento, não só aquele chamado local, mas também o movimento da geração, da corrupção, do envelhecimento, das mudanças. O movimento é isto. É um tempo que movimenta, né? As coisas mudam. Veja você hoje, se você já está com cabelos brancos como eu, você diz assim, isso é um movimento de tempo, que está mudando. Então, nisto, nós percebemos que toda e qualquer mudança corpórea, toda e qualquer mudança mental, é sempre um movimento em mútuo, é uma mudança, movimento local, e uma mudança tem um sentido idêntico, tanto para Aristóteles como para São Tomás. O tempo é a medida das coisas que mudam ou se movimentam. É um número. Por isso que nós falamos de crono. O tempo está na cronologia, na contagem. Número. Já diferente da eternidade. Por isso, quando a gente, na missa, esses dias eu até falava, nós não damos bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque Deus não tem tempo como nós. Para Deus não existe tempo. Então, não existe dia, noite,
2 horas, 3 horas, 5 horas. Não, para Deus não existe isso. Mas vou explicar. O tempo é a medida de todas as coisas que mudam, então você pode entender que ele é efêmero. O número que indica esse movimento entre o antes e o depois, nós chamamos de tempo. Entende? Então, o tempo, na verdade, é uma contagem, uma cronometragem. Por isso que eu falo do cronos, né? Que é o tempo que está aqui. A gente começa a missa, a gente usa uma das expressões paulinas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mas se a gente diz bom dia, dentro do contexto do kairos, o tempo de Deus, a gente se equivoca. Por isso que para celebrar o mistério, você não atribui, mesmo que você está de manhã ou de tarde, mas no contexto litúrgico, você não atribui um tempo àquela celebração, porque você está ali no mistério divino. Então, é melhor você não dar uma conotação de tempo. Você diz no final. No final, você deseja boa noite para as pessoas, bom dia, vão em paz, o Senhor vos acompanhe, porque sai do tempo de Deus e entra no cronos, no nosso tempo. Então, é isso que para nós é importante. O número indica esse movimento entre antes e depois, que nós identificamos como tempo. O tempo, na verdade, é uma contagem, como eu já disse. E na medida das coisas se movimentam ou mudam. É exatamente o tempo segundo um antes e um depois. Até mesmo nós, né? Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, o que você precisa para ser um bom cristão? O que você precisa para ser um bom ser humano? A pessoa pode dizer, eu preciso de tempo. Ou seja, ela precisa desse movimento empírico de uma mudança, de uma metanoia, uma metamorfose. Ela precisa de tempo. Todos nós precisamos de tempo. Agora, a gente tem que dizer assim, um tempo que me leve, que tem um antes e um depois. O tempo vai me amadurecer. O tempo vai me mostrar. A gente até diz, o tempo vai mostrar para a pessoa. Entende? Isso significa que existe um antes e um depois. Então, o que eu vou entrar agora numa situação muito, não vou dizer complexa, mas precisa da sua atenção. Por exemplo, quando a gente diz, Deus não se movimenta. Então, por quê? Aristóteles dizia que Deus é um primeiro motor imóvel, não se movimenta. Então, que move as coisas em si, sem se mover. Entende? O que quer dizer, ele é imóvel, ele move as coisas, mas ele não se move. Assim como o amado move para a amante sem se mover. Poderíamos até pensar e acrescentar, assim como uma beleza de uma estátua. A estátua, ela nos move a ela, sem se mover. A beleza, né? A gente se aproxima, que move, mas não se move. Então, Deus é assim. Assim move os céus e as coisas. Deus chamado o primeiro motor imóvel, segundo Aristóteles, que quer dizer que ele é propriamente imóvel em todos os sentidos. Não só no sentido de movimento local, mas no sentido de não sofrer qualquer alteração. Deus não se altera. Nós movemos para a mudança, nós movemos pelo tempo, o tempo nos ajuda a mover, a mudar nossa forma corpórea, porque nós, jovens, agora estamos na terceira, depois vamos ficando mais velhos, vamos perdendo forças, como também pode mover interiormente as mudanças. Imagine quando tem pessoas que não conseguem se mover, não se permite mudar. Entende? Se o tempo é um número segundo, a gente chama atenção, isso porque o próprio Aristóteles vai dizer isto. E São Tomás de Aquino diz, em Deus não há mudança. Porque se há um antes e um depois no tempo, Deus não tem tempo, então Deus não há mudança, não há um antes, não há um depois. Ele é imutável, seus decretos são
decretos são imutáveis. E por isso diz São Tomás que ele não poderia fazer o passado já não ser. Ou não poderia mudar a essência dos entes, exatamente porque suas decisões são instantâneas, imutáveis. Por exemplo, Deus não se arrepende. Deus não volta atrás, porque não há tempo. O que Deus fez está feito. Ele não existe um antes e um depois para Deus. Mas, padre, mas o texto bíblico diz que Deus se arrependeu. Sim, o autor sagrado mostra o quanto o amor de Deus ele movimenta, mas ele faz esse movimento, mas ele não se move. Porque Deus não volta atrás. O autor sagrado, sim, expõe isto. Mas se a gente julgar profundamente a dimensão de Deus, Deus não pode voltar atrás, porque ele não se arrepende. Então, isso é muito interessante. Entende? O que nós entendemos ainda? Se o tempo é um número segundo antes e o depois, e se esses antes e depois não têm relação só com esse movimento local, mas com as mudanças substanciais, geração, opção, envelhecimento, sabedoria, tudo isso muda. As opiniões mudam também, porque estão no tempo, sujeito a tudo é sujeito a mudança. Por isso que a gente diz assim, quando uma pessoa fala, pau que nasce torto, acaba morrendo torto. Não, está errado. Isso porque está falando de uma pessoa. Está dizendo que aquela pessoa não... aqui não tem mais jeito, não. Aqui não tem mais jeito, não. Aí agora um pau que nasce torto, acaba morrendo torto. Não. O sujeito... As pessoas são mutáveis, são sujeitas à mudança. Depende delas. Depende também da participação delas. Então, eu penso assim, irmãos, trazendo essa, que realmente é uma situação muito interessante. A gente imagina tudo isso de uma forma profunda. Assim como o tempo é a medida de todas as coisas que se movimentam, que mudam, assim a eternidade é a medida da permanência simultânea, total, completa, no ser que tem a sua própria posse, que tem a posse de si mesmo, sem alteração nenhuma. É como não sofre corrupção. Aqui eu penso, se pudéssemos aprofundar isso, nós chegaríamos à conclusão de que as coisas só mudam, nós só existimos enquanto entes mutáveis, enquanto entes em movimento, em mudança, porque há algo que é imutável. Não é fácil, é muita teologia e filosofia ao mesmo tempo aqui. Só pode haver coisas relativas. Nós somos relativos, ou seja, nós não somos absolutos. Nós morremos. Como poderíamos ser absolutos se nós temos um início, um meio e um fim? Coisa que Deus não é assim. As coisas materiais, elas se corrompem. Tomás faz assim, uma das provas da existência de Deus, de São Tomás, é esta que eu gosto demais. Olha o que ele diz. Tudo quanto vemos um dia deixará de ser. Ou seja, são coisas contingentes, elas acabam. Por isso que a gente tem que entender que quando nós não, as coisas ou as pessoas. Por isso que a inteligência nos inclina a gente aproveitar todo o tempo, principalmente com as pessoas que amamos, porque tudo pode ser mudado. Há um movimento que muitas vezes a gente não consegue alcançar. E aí Tomás de Aquino vai dizer, tudo quanto vemos um dia deixará de ser. As coisas são contingentes, elas acabam. Tudo quanto um dia deixará de ser é porque um dia não foi. E todas as coisas que existissem, elas fossem assim. Ou seja, as coisas que um dia não foram, é porque um dia nada foi. Como nada
o nada absoluto é impossível, é necessário haver um ente que sempre foi e que sempre será. E aí ele diz, esse ente é Deus. Deus, ele não foi nem será. Ele é. Entende? Ele é. Ele sempre. Então, compreendemos que a eternidade é a posse total simultânea. Não há passado, presente ou futuro, é simultânea, é completa, é da vida interminável. A eternidade você não pode pensar ela na medida, nessa conclusão, de um presente ou de um futuro. Não, ela é isto, ela é simultânea, completa, é vida interminável. Então, entendemos que a eternidade é a medida de Deus. É a medida de Deus, assim como o tempo é a medida dos entes criados por Ele. Deus é eterno, porque não existiu um antes nem um depois, e não vai existir um depois. Então, é entendido o que é eternidade, dá para a gente pensar realmente, dá para eu entender, podemos entender, até responder essa pergunta. Deus é eterno? Então, isso é uma resposta óbvia, deve dizer duplamente, o primeiro, não só ele é eterno, mas ele é a eternidade. Deus ele não é que ele é as coisas, né? Ele não é eterno, ele é a eternidade. Isso porque, como Deus é o único ente que é o próprio ser. Nós temos ser, nós temos ser, nós temos existência, nós podemos perdê-la e a perdemos. As coisas aparecem na existência um dia e deixam de ser. Deus não. Por isso que o tempo é eternidade. Mas temos o ser porque eu particularmente, como diz assim, se eu não tivesse o ser, eu não existiria. Deus não. Deus não tem o ser. Deus é o ser. Eu, para existir, eu preciso ser. Deus não. Deus é o ser que me faz existir. Oh, meu Deus, será que estou fazendo entender? Mas é assim, por quê? Porque nós temos uma essência. Para eu ser, eu tenho uma essência. Aí você pensa, a pessoa tem uma essência. Pense o que é essência. Uma garrafa tem a essência de garrafa. Toda árvore tem uma essência de árvore. Nós temos a essência de ser humano. Deus não tem uma essência. Deus é a sua essência. Deus não tem as coisas. Deus é tudo que existe e tudo que existirá se concentra nele. Então, com isso, Deus é a sua essência. Ele não tem uma essência. Ele é a essência, e sua essência é ser, é existir. Por isso que a única existência que não pode deixar de ser, e que nunca deixou de ser, Deus é a própria eternidade. Não é que ele seja eterno, mas que isso, ele é a própria eternidade. Mas nós dizemos, nós cremos e nós teremos a vida eterna. Mas para termos a vida eterna, nós partimos, nós imitamos a Deus. Vou falar lá na frente, quando nós dizemos que Deus é vida, que Deus é ser, que Deus é bondade, que Deus é nobreza, nós estamos explicando no nosso modo pobre, humano, como é Deus. Mas, na verdade, Deus é uma coisa só. Deus não é tudo, Deus não é parte das coisas. Deus é uma única coisa. Nós é que particularizamos, nós somos partes, existe parte de nós. Ele não é particionado. Deus não pode pensar assim, parte por parte. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia.
Então, Deus não é uma parte de cada coisa. Deus é tudo isto em um único ser. Não existe parte. Porque nós somos bondosos, mas às vezes não somos tão caridosos. Nós temos a parte da bondade de Deus, mas nós não temos a parte da caridade de Deus na sua totalidade. Por isso nós somos particionáveis desse nosso corpo. Nós podemos tirar um órgão, nós podemos tirar uma mão, a alma e o corpo, eles se separam na hora da morte. Nós somos feitos de partes. Deus não tem partes. Ele é só uma coisa. Então, quando dizemos Deus é isto, Deus é eternidade, Deus é atividade, Deus é amor, é tudo a mesma coisa. Deus, ao conhecer, faz. Deus, ao fazer, pratica uma coisa, a única coisa, alguma coisa. Deus, ao decidir, já traçar os destinos do universo. Deus, ao ser, já é eternidade. Então, Deus sendo, já é a sua própria essência. Quando Deus diz, faça-se, então, imagine que já estava feito. Entende? Nossa, é muito bacana, mas eu tenho consciência de que, por exemplo, outra coisa importante, Deus é a essência puramente simples e a eternidade é a medida dessa simplicidade absoluta. Por isso que nós dizemos que nunca, nem sempre nós entendemos a simplicidade, porque nós não entendemos Deus. A simplicidade é complexa. Pode ser achar que Deus também seja complexo, porque à medida dessa simplicidade absoluta, Deus está ali. Por isso, Deus não só é eterno, mas ele é a própria eternidade, como eu tenho dito. E quando dizemos que nós vamos ter vida eterna depois da morte, é por uma imitação da eternidade de Deus. Presta atenção. Eu não estou falando de imitação enquanto você vai imitar o comportamento. Não. Quando nós falamos de imitação de Cristo, é viver essa mesma realidade. Esta mesma realidade. Uma imitação da eternidade de Deus. A temporalidade, irmãos, inclui, inevitavelmente, por exemplo, agora trazendo algo que é importante, para entender esse tempo e essa eternidade. Temporalidade, tempo. O que é que inclui? Inevitavelmente, coisa que não parte de Deus, mas só para nós. Sofrimento e a dor. O tempo vivido humanamente e a historicidade em si são inconcebíveis, ou seja, sem essas duas dimensões negativas, o mundo da experiência. Nesse contexto, parece claro que vem lá na Lumen Gentium, tem sido atribuído esse caráter que a gente está estudando, que é o caráter escatológico da igreja. E aqui no seu contexto, para aqueles que creem no sentido da igreja e pertencem a uma comunidade que você participa, o fim dos tempos já se iniciou. Nós estamos no tempo, vamos passar desse tempo para a eternidade. Lembre-se que o tempo não é a eternidade não é o tempo corrido, não é o tempo eterno. O tempo é uma coisa. Nós estamos vivendo, vai chegar o fim dos tempos. Quando terminar fim dos tempos, inicia a eternidade. Por isso que a gente diz de modo essencialmente compreensível, partindo do centro da fé da igreja, a fé que você tem em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. E para mim isso é muito claro, que as realidades temporais do sofrimento e da dor não representam de forma alguma o fim. Já foram superadas de uma vez por todas pela ressurreição de Jesus que nós celebramos no domingo da Páscoa. Deu para entender?
vou dizer, ó, você partindo da fé da igreja, da sua fé, a fé em Cristo, você acredita em Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Então, para isso é muito claro. Essa realidade temporal, que só acontece no tempo, sofrimento e dor, não representa de forma alguma o fim dos tempos, não. Já foram superadas essa dor e esses sofrimentos, já foram superados pela ressurreição de Jesus. Somente pela ressurreição de Jesus. Isso nós vimos na celebração da Páscoa. Quando nós tomamos o outro ponto, que está aqui no livro, que é a reserva escatológica, e nesse contexto, o que a gente diz? A teologia católica fala da tensão entre o já e o ainda não. Nós estamos vivendo o já. Está faltando o ainda não. E toda essa temporalidade, ela para nós vai ter um fim. E quando esse fim chegar, significa que a gente saiu do fim, entrou na eternidade. Obviamente, nós saímos deste mundo, morremos e vamos viver a eternidade. Isso para aqueles que vivem segundo o desejo de encontrar-se com Cristo. Então, vai ressuscitar. Por isso que a gente pensa, né, que os fiéis daí na igreja já sabem que a dor e o sofrimento não têm um peso grávido de eternidade. Não vai continuar. Não existe dor, sofrimento nesta vida eterna. Não. Essas realidades só existem no tempo, não na eternidade. Por isso que, não obstante uma libertação completa desses aspectos opressores da existência, não teve ainda o lugar. As duas dimensões negativas, o que elas permanecem, determinantes durante o tempo que deve ser vivido no mundo e na história. Nós vivemos, todos nós vivendo esse tempo, passamos por essas angústias. Uns mais, outros menos. Todos. E Cristo vencendo o tempo, ele abre as portas da eternidade para que estas coisas não entrem. Elas não podem passar dessa dimensão, porque elas ficam justamente no tempo. Esse é o ponto de vista teológico, que fala precisamente da chamada reserva escatológica. Escatologia, por exemplo, vamos definir escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a teologia das últimas coisas. É um estudo que pode abranger todas as coisas que eram futuras em relação ao momento em que já foram escritas, ou então pode incluir apenas as que ainda são futuras em relação ao nosso ponto de vista presente. A escatologia é o já e ainda não, das coisas futuras. Lembre-se que, quando eu falo das coisas futuras, eu não estou dizendo que nós vamos alargar estas coisas futuras nesta dimensão de temporalidade. Não. Repito, o tempo tem seu fim para iniciar a eternidade. Por isso que o princípio não existe nenhuma realidade. A princípio, não existe nenhuma realidade histórica dentro da qual não entrem em jogo reservas e limitações desse tipo. Por isso que esse é um dos pontos centrais do anúncio da igreja. Na verdade, após a morte, a nossa morte, essa chamada é escatom, no contexto do valor insuportável do reino da eternidade. Aquela realidade em que vem depois do fim dos tempos. Não existe aqui ambiguidade. Lembre-se, após a morte, existe um escatom, quer dizer, um acontecimento que vai chegar, porque você sai dessa dimensão e vai para a eternidade. Escatologia, reserva escatológica.
Por isso que as ambivalências são excluídas e definitivamente elas serão interpretações. E nós fizemos isso, né? Nós às vezes interpretamos erroneamente as coisas, os eventos, os fatos, as pessoas. Tudo isso serão superadas de modo permanente e eterno. Essas contradições, as interpretações equivocadas. No tempo, essas coisas acontecem. Por isso que o eterno, é importante sublinhar isso. É importante saber isso. Por quê? Por outro lado, o que significa vem depois do fim do último? Temporal e, portanto, inconfundível. Eu tenho pensado que, na perspectiva daquilo que não pode ainda ser experimentado no aqui e agora, pode ser mais concretamente apreendida e compreendida por meio de algumas referências. Se você e eu trabalhamos a nossa vida inteira no desejo de fazer a vontade de Deus, quem lê os textos de hoje na festa, viram? Que vem falar claramente essa vontade de Deus. Eu tento viver aqui e agora esse meu céu, a minha santidade, mesmo no tempo de dor, de sofrimento, no tempo que me angustia, essa vida temporal, essa temporalidade que marca a nossa existência, mas nós pensamos em Deus porque amamos a Deus, servimos como catequistas, trabalhando no tempo e no espaço, um tempo corrido que nós temos. A gente, às vezes, hoje até pedir, Senhor, para esse tempo aí para eu poder trabalhar mais, porque o corre da vida me limitou bastante. Mas eu disse, Senhor, para um pouquinho esse tempo, mas ele me ajudou bastante dentro das minhas condições, me ajudou, porque eu tive que viver o aqui e o agora. Então, isso concretamente, isso me faz entender que um pensamento capaz de iluminar a minha perspectiva sobre essa eternidade tem muito claro, que tudo vai passar. Então, por isso que a gente reza dizendo as coisas que passam, mas pegar as coisas que não passam, o que é eterno. Aí vem, por outro lado, a conservação do passado, né? Isso aqui para nós é importante, está no texto, vocês que tiverem acesso ao texto, eu vou disponibilizar esse texto, vocês vão ver a igreja peregrina, mas tem aqui no material. É um tema interior, que ele traça justamente o perfil para a vida. Esta vida após a morte. E esta vida após a morte é chamado a conservação do passado. Quantas vezes aconteceu que na história o passado e as suas lições terem sido esquecidos? Hein? O que já foi se assemelha à brisa do Antigo Testamento, às histórias antigas, que se dissolvem em fração de segundo, passado. Muitas pessoas até dizem, quem vive de passado é museu. Sem dúvida, irmão. Muitos já tiveram a experiência de conhecer pessoas que não recordam mais eventos importantes na sua vida. Esqueceram. Até mesmo um ente querido que nunca mais passou pela sua mente. Nós trazemos sentimentos de desilusão, descontentamento. E, ao mesmo tempo, o passado pode se tornar um peso para muitos. Quem, por exemplo, irmãos, nunca conheceu pessoas que buscam espremer tudo o que está presente no modo familiar do que foi? Comportamento que leva à estreiteza mental, ansiedade. Imagina que as pessoas trazem assim na sua mente a perspectiva patológica
abordada da ideia de que tudo aconteceu no passado, é preservado na eternidade. Quantas pessoas dizem assim, eu vou levar isso para a eternidade, vou pagar isso quando chegar na eternidade. Quantas pessoas já têm esse pensamento? Sem se tornar um fardo, as pessoas pensam, será que o que eu faço aqui, lógico, o que eu faço aqui é na eternidade. Marco Aurélio dizia isso, né? Mas para o seu melhor. Porque a eternidade tem a eternidade para a vida eterna, mas também tem a eternidade para o castigo eterno. A eternidade não é só para a vida, também é para o castigo. E olha que a gente não quer nem falar desse negócio de castigo, viu? Eu penso que essa afirmação, ela escapa à capacidade imaginativa da pessoa humana, que está sempre ligada à temporalidade. Na verdade, parece quase paradoxal. Por quê? Porque chega a perguntar como, diante de tanto passado, pode ainda existir espaço para o presente e o futuro. Muitas pessoas que não acreditam que elas podem superar, né, esse passado, né? Pessoas que ficam se martirizando ali por reprimir o passado, conservar o passado. Quando a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para o escatom, uma vida futura que está para vir, um já e ainda não, já acontece. Por isso que é exatamente aqui que a categoria de uma existência vivida no mundo torna possível a abordagem mental ao perfil da eternidade. Por quê? Porque na vida, além da morte, todo tipo de temporalidade é completamente anulado, meu irmão. É só ter claro isso na cabecinha. Não precisa ficar... a pessoa acha que vai levar esse fardo para a vida toda. Entende? É porque está simplesmente limitado ao pensamento da temporalidade. O tempo termina, inicia a eternidade. Cuidado porque eu estou falando de eternidade, mas a eternidade no aspecto cristão, nós falamos sempre da vida eterna. E essa vida eterna, sabemos nós, também existe, como eu digo, né? Existe o castigo eterno. Então, irmãos, o que a gente pode entender mais e mais? Para a tradição cristã, essas aparentes tradições da palavra de Deus, do reino de Deus, segundo a sua verdade, a eternidade de Deus já está fortemente presente aqui na história terrena. Nós vivemos isto, né? Nós vivemos isto. Nós não estamos desassociados, estamos no outro patamar, não. Nós já vivemos o aqui e o agora. Mas eu já ainda não, como muitos autores chamam atenção a isto. Na comunhão da pessoa humana com Deus, por exemplo, não existe equívocos para o onipotente, não existe isto. E é também verdade que ele não deixa criar no esquecimento nada do que aconteceu ao indivíduo. Para Deus, meus irmãos, o perfil da eternidade tem plena eficácia. Por isso, os fiéis que pertencem ao reino de Deus, e mediante a graça, devem encontrar um modo sempre mais apropriado de se relacionar com o passado. Você não fica resmungando o passado, verdade? Você se envolve, porque você sabe o que está para vir. E a misericórdia de Deus, ela não fica olhando para o que você fez. Deus sempre aponta para a gente a frente, os que está à nossa frente. Por isso que diz que Deus é lento na cólera. E Deus não fica lá, você fez isso, você fez aquilo, não. Deus quer saber o que você está querendo fazer de agora em diante. Por isso, os fiéis que pertencem ao reino de Deus, meus irmãos, sobre a graça, mediante a graça, deve sim encontrar um modo sempre mais apropriado de se relacionar com o meu passado, com a minha história. Ao mesmo tempo, deverão se assegurar
de que em plena comunhão, a troca é verdadeiramente bem-sucedida e visa oferecer a verdade guia delicada, mais pura, bem mais pura. A fé cristã, ela não se afirma que já temos o reinado de Deus em plenitude, não, mas que ela ainda se manifestará como tal. Porque nós estamos num mundo, o mundo é o lugar onde Deus gesta, né? Lugar da gestação de Deus. É aqui. Vós sois do mundo, mas não deve pertencer ao mundo. Porque Deus está aqui dentro de nós, gestando em nós, trabalhando a nossa mentalidade, o nosso ser. Esse como eu dissesse, fora de mim há um tempo, dentro de mim há uma eternidade. Entende? Eu fora, porque eu estou envelhecendo, porque eu vou morrer, o tempo. Mas dentro de mim há uma eternidade, porque eu trago essa eternidade de Deus no seu amor, na sua bondade, que não é particularidade, ele é único em tudo isto. Então, o mundo, né, lugar, a gente pode ver que é esse lugar onde a gestação de Deus. Deus ainda é futuro para nós. Deus, nós pensamos assim, em todo sentido. Deus ainda é o futuro. Deus, por isso que o Papa vai chamar a atenção que nós estamos no jubileu como peregrinos de esperança. Peregrino de esperança, porque esperança de esperançar, porque esperamos aquele que nós não conhecemos. Nós, peregrino, porque essa é a ideia da igreja terrestre, essa daqui, e a igreja celeste, igreja que está lá, igreja que já vive, já contempla, na sua visão beatífica e intuitiva, está lá contemplando. Enquanto nós aqui, nós peregrinos, e é muito interessante essa questão da peregrinação, né? Porque peregrino aqueles que passam. E por isso que a igreja, nós passamos, a ideia mesmo de que nós, aqui não é a nossa morada é lá no céu, por isso que nós somos peregrinos, por isso que ninguém pode dizer que eu moro aqui, não, aqui eu passo, estou peregrinando, é a ideia de paróquia, né? Paróquia tem essa ideia de que é um lugar onde a pessoa passa, peregrina, a ideia de paróquia. Eu acho isso tão interessante, me ajuda tanto a compreender hoje como pároco aqui, porque eu tenho essa missão de preparar este povo peregrino para a sua pátria definitiva. Já ouviram essa expressão? Pátria definitiva, os documentos da igreja dizer sempre isto, né? Nós estamos lendo esse aqui, o Concílio Vaticano II, que vale a pena, irmão, vale a pena, catequista, já falei isso em outros momentos, vale a pena você ter é dele que a gente está trabalhando aqui, né? O documento da Lumen Gentium. Então, a paróquia tem essa imagem, né? Por isso que Deus ainda é o futuro para nós. Por isso, este não pode escapar da nossa mente. Não. O mundo tem a sua realidade na sua parte presente. Então, toda realização... Imagine a gente vai falar das realizações intercósmicas, está em aberta e deve ficar marcada pela reserva expectativa. A gente fala dessa reserva escatológica. A pessoa humana, a pessoa cristã, vive entendido para fora de si, né, para o futuro de Deus, o futuro que Deus ainda vai operar. Nós vivemos nesta função, nós vivemos para Deus, entende? Não vivemos para nós. Eu sei que não é fácil
entender essa vida para Deus. É nessa linha de força é que se situa a corrente da esperança, peregrino da esperança, que perpassa a vida cristã. Então, o Deus da revelação bíblica que a gente escuta no Antigo Testamento é o Deus de promessa, né? E essa promessa está a ser realizada, sim, ainda não totalmente, né? Porque uma parte de Jesus, ele é a promessa do Pai, mas ele vai voltar, então vai ser definitivo, então ele vai estar o reino definitivo. Por isso, é importante entender que a teologia bíblica sobre Deus não reserva sobre Deus em si, mas sobre o voltar-se de Deus para nós e para a nossa salvação. Não é um Deus distante lá, né, quando a gente lê as histórias antigas. Esse Deus está encarnado aqui na realidade humana. É um Deus voltado para nós. Ele para nós e nós para ele. Totalmente. Por quê? Porque ele é a eternidade. E isso que nós esperamos. Sair dessa temporalidade e iniciar a vida eterna. E para isso, a gente tem que estar em Deus. Não pode viver isso fora dele. Por isso que ela não é sistemática nem especulativa, né? De maneira nenhuma. A gente fala, as coisas já estão realizadas por Deus em nosso favor. E aí vai lendo, né? Vai vendo quem é Deus na verdade, né? Como Deus quer que seja... Como é que Deus quer que eu veja? Como eu vejo Deus? Como é que Deus quer que eu seja? Como é que eu digo, meu Deus? Como é que Deus quer que eu viva, né, essa deidade, né, esse amor, essa presença? Como é que eu posso tornar isso muito concreto na minha vida? Porque Deus pergunta, quem sou eu para Deus? E se Deus perguntasse, como eu sou para você? Como Deus quer ser Deus para nós? Uma pergunta dessa, né? Então, essas manifestações de Deus em atos eficazes de apoio já se deram lá no passado, dão-se no presente e ainda se reservam para o futuro. A vida é marcada assim. É o tempo, a temporalidade, o antes e o depois, que eu já tinha falado disso. Se eu disser para vocês que ainda não sabemos de tudo, quem é Deus mesmo? Pois, se ele é conhecimento no ato da experiência de seus feitos em nosso favor, e se estes ainda não estão completos, entende? Será que a gente conhece? Não conhecemos. Como é conhecer a Deus sem se conhecer? Como é se conhecer sem conhecer a Deus? Essa semiótica da realidade, né, de um Deus que a escatologia nos aponta, né? A escatologia ela é teologia, a palavra sobre Deus. Teologia é o estudo sobre Deus. E escatom, como eu já falei, o estudo do conhecimento de algo que vai acontecer. Meus irmãos, tem muita coisa que a gente poderia pensar, e eu gostaria justamente de deixar claro. Deus é o futuro da humanidade, a gente sabe, é o nosso futuro. A pessoa humana, ela, de fé, espera ainda ações poderosas de Deus sobre si e sobre o seu destino. A pessoa que não tem fé não está muito preocupada com isso, até mesmo em corrigir seus defeitos. Nós que calcamos um trabalho, por isso que a catequese prepara crianças para esse relacionamento com Deus. E o relacionamento com o universo, e o relacionamento com as pessoas, o relacionamento consigo mesmo. Porque é importante saber, é importante dizer isto. Depende muito. Se Deus é o futuro da humanidade, é o futuro da pessoa,
A pessoa humana, ela de fé, ela espera, ela ainda espera as ações poderosas de Deus sobre si e sobre o seu destino. Você confia. Deus realiza essas obras a nosso favor. E aí, nessas ações, ele conhecerá, e está escrito, né? Conhecerá, no sentido bíblico, experimenta, convive. A gente é uma questão de contemplar, complementar-se. Então, é uma realidade de estreitamento. Se eu vou compenetrar profundamente na dimensão de Deus, como é que isso se dá? Nas suas ações, Deus se dá à pessoa no nível em que ele possa participar. Só podemos experimentar Deus na ação de ele exercer sobre nós. Uns gregos falam sua basileia, né? Sobre nós. Quando nós rezamos o credo, temos a afirmação do aspecto de presente e futuro da escatologia. Há uma escatologia realizada na igreja pela sua fecundação do Espírito Santo. Onde tudo acontece, irmãos. Nos véus da sacramentalidade, na abertura e progresso para o futuro de promessas divinas, as promessas de Deus relativas à escatologia consumada, individual e cósmica. Ou seja, a ressurreição da carne, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, que nós vemos, a nova Jerusalém. E quando se diz, vai haver, de fato, a ressurreição da carne, porque nós, quando morremos, existem dois julgamentos, o julgamento universal, primeiro o julgamento particular e o segundo o julgamento universal. Pronto. Enquanto isso, dependendo da minha realidade neste mundo, se morrer na amizade de Deus, se morrer na presença de Deus, se preciso ainda me reparar, eu vou para o purgatório. Se eu morrer negando a Deus totalmente, cometi o pecado contra o Espírito Santo, infelizmente, essas escolhas, se eu não me converti neste mundo, se eu não experimentei da misericórdia de Deus, se eu não busquei essa misericórdia de Deus para me arrepender antes de sofrer o desligamento deste mundo temporal, eu vou sofrer consequências graves em relação a isso. Então, quando despertar, né, Daniel vai falar isso, então vai haver a ressurreição da carne, do corpo. Deus vai nos dar um corpo glorioso. Deus vai nos dar um corpo glorioso. Então, essa é a escatologia consumada, tanto individual como cósmica, a ressurreição da carne, a vida eterna. É o que nós esperamos lá, um novo céu e uma nova terra. É o escatom que já está realizado individualmente. Tá bom, irmãos? Eu acho que a vida cristã é isto. Passa-se de um entretempo, né, que é o tempo, e a primeira, a segunda vinda de Cristo. Isso que a gente já falou. A eternidade, o tempo e a eternidade. A igreja celeste, que está lá, e a igreja terrestre, que é essa daqui que nós labutamos dia após dia para fazer a vontade de Deus, para trabalhar no contexto da amizade concreta com o Senhor. Então, agora eu fico aberto para as perguntas, caso tenha algumas. Aí eu não sei como é que José Carlos vai estar tratando esta realidade. Opa! Tem, sim, tem algumas perguntas que eu fui anotando, né? Maria Amélia diz, então, no tempo, temos esperança, amor e fé. Mas na eternidade ficamos só com a fé, pois é ela que nos salva e a vida eterna. Aí o Wendel responde a pergunta dela, mas eu não sei se é isso também, talvez o senhor possa complementar ou melhorar essa resposta. Ele diz assim, não, na eternidade só nos restará caridade. E aí? É só pegar o princípio paulino, né? O princípio paulino, a fé, a esperança e a caridade. Das três, só a caridade. Porque na eternidade não vamos esperar
não vamos precisar mais da esperança, porque nós já temos, já chegamos. Não vamos precisar mais da fé, porque já estamos lá. A gente vai viver só o amor pleno. O amor pleno, pleníssimo ali. Viver a eternidade nesse gozo eterno. Então, tá certo, Ender, a caridade, que é o amor que São Paulo nos fala. Justamente porque não vamos... Agora, aqui, a gente vive, sim, as chamadas virtudes teologais. Preciso vivê-las. A fé, a esperança e a caridade. Da maior das três, a maior é a caridade. Como Jesus mesmo nos ensina. Amar uns aos outros assim como eu os amei. E ser caridoso. Certo. Tem a outra pergunta da Marisete que diz: o Deus que não se move é o Pai? E aí continua com a Maria Laudeci. Se Deus não se move, como ele pode estar em vários lugares? E o Carlos Alexandre complementa: porque Deus está em todos os lugares. O que é lugar se não tiver Deus? Tem tudo Essa a é ver o que a com gente... é o que a gente pensa, né? A nossa forma de pensar Deus é muito reduzida. A gente acha que Deus está em todos os lugares porque nossa mentalidade ocupa também, a nossa inteligência, ela também chega, né, dentro do tempo. Deus não tem tempo, então ele não pode estar em todos os lugares, né? Deus está em um único lugar, onde o homem pensa, onde é que você está. Como Jesus, por exemplo. O texto sagrado vai dizer que Jesus ele apareceu a mais de 500 pessoas simultaneamente, entende? Agora você pergunta, como? É para entender, porque ele não está no tempo, agora ele já está na eternidade. E como a eternidade é essa simultaneidade, então ele pode estar aqui e estar lá, simultaneamente. Não é que ele se divide, não. Não há uma divisão. Agora, é muito complicado para essa cabeça, dependendo do que tem lido, para entender, isso é muito complicado, porque ele não vai se dividir. Ele está, porque ele está numa dimensão da eternidade, então ele está no mesmo lugar, falando com pessoas, né, ao mesmo tempo, sem essa divisão. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Se Nosso Senhor estiver conversando com você, Zé Carlos, eu só vejo você, eu não vejo ele. Só se ele permitir, porque realmente ele está numa dimensão não de tempo, porque eu posso dizer assim, eu vi você conversando com ele naquela hora, não. Ele está na eternidade, ele está aqui no nosso tempo. Mas quando vocês perguntam, mas se Deus não se move, presta atenção, Deus ele não se move. Né? Não fique pensando em Deus como um ser estático. Não, Deus é um ser onipresente, onisciente. Entende quando você estuda essa questão da onisciência, onipresença de Deus? Você não vai achar que estou falando de não se mover em questão de ser estático, entende? Se Aristóteles diz, Deus é imutável, é porque ele não sofre mudanças. Se ele se move, ele sofre mudanças. Pense a ação de Deus como uma realidade que não é a minha mentalidade, a minha condição humana de achar que Deus está equiparado a essa realidade física. Não. É um ser que está numa dimensão da eternidade, não é dessa dimensão corporeidade. Não vou nem conseguir pensar Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente vai pegar o próprio Aristóteles, ele vai dizer, desculpe, Tomás de Aquino, ele vai falar dessa realidade. E você diz assim, sim, mas como é que isso tudo acontece? Primeiro, o que a gente tem que fazer é pensar, não pensar nas coisas, naquilo que nós conhecemos, né? Essa questão rasa
do pensamento mais materializado. Você está pensando de Deus, você está pensando em Deus como matéria, que se move para todos os lugares, vai lá, vem cá, está na boca do rio, ao mesmo tempo está... Não, Deus não está nisto. Né? Pense assim, olha, pense o sol. Você vê o sol lá, né? Ele não se move. É a Terra que move. Mas ele ilumina toda a Terra. Agora, quando a Terra dá as costas para ele, ele não ilumina a Terra. Entende? É essa a questão. Deus é essa grande luz, está ali. Então, você vai dizer, o sol, ele está aqui, então ele já se moveu agora para... Não, nós é que nos movemos. Deus, ele não se move, mas ele move as coisas para ele. Ok. A Noélia Mascarenhas, ela diz, quando o senhor estava falando sobre a questão que Deus não volta atrás, aí ela perguntou, então há contradição nas escrituras quando dizem algumas passagens que Deus voltou atrás? Não, não há contradição. Muitas vezes o autor sagrado usa um tipo de antropoformismo. O que é um antropoformismo? É colocar sentimentos humanos na pessoa de Deus. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia no capítulo 24 de Josué, você vai ouvir Josué dizendo, Deus é um Deus ciumento. Deus não é ciumento. Deus não tem ciúmes. O ciúmes é nosso. E pode ser uma fraqueza nossa, o ciúmes. Mas o autor sagrado, ele quando escreve, ele escreve colocando esse antropoformismo, colocando sentimentos humanos em Deus, mas não que Deus volte atrás, que Deus tenha ciúme, que Deus... Não, de maneira nenhuma. Porque assim, Deus deixaria de ser, na sua essência, isso que nós chamamos de amor. Único, verdadeiro, intransferível. Então, a qualidade de Deus é amar. Eu falava, né? Se Deus se arrependeu, o autor sagrado fala, mas Deus se arrependeu de destruir Nínive. Lembram lá que Jonas, aí Deus se arrependeu, Deus desistiu. Tem até a passagem que ele desistiu. Bom, se Deus desiste, então Deus está no tempo, que tem um antes e um depois. Antes ele pensou, depois ele desistiu. O antes. Não. O autor sagrado é que coloca esse antropoformismo para facilitar até mesmo a compreensão de que Deus ele teria esta possibilidade de desistir? Não. Deus é imutável. Não há mudança de Deus. Nós mudamos, nós nos arrependemos. Eu posso dizer uma coisa agora para Zé Carlos, e daqui a uns 2 minutos eu me arrependo, e eu mudei. Então, só que Deus não se arrepende, porque Deus é imutável, Deus não muda. Ele é. Seu áudio. Ouvindo. Não, está apagado, senhor. Agora. O que foi que houve? Então, Zé Carlos, acho que o áudio dele tá voltando. Pronto. Voltou, tá me ouvindo? Ótimo. É que alguém me ligou aqui do WhatsApp, eu tava coisando, a pessoa ainda continuou aí, ficou...
Tem a última pergunta, da Maria Laudeci também, que diz: o que devemos fazer para merecer a eternidade? Ah, uma pergunta simples, né? Boa pergunta, mas uma pergunta simples. Aquilo que o próprio Jesus tem ensinado para nós, quando pede para nós, porque, olha só, eu poderia falar nessa complexidade de que, às vezes, a nossa fé, a gente vive uma fé muito rasa, muito superficial, a gente faz uma coisa, faz outra, e depois nós já temos incutido na nossa cabeça o sinal de merecimento, que é uma das primeiras coisas que a gente deveria, talvez, sentir, e que nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas já está na nossa cabeça isto. Tem alguns irmãos que não procuram a confissão, porque acham que não tenho muito pecado, não. Então, isso é muito grave para uma consciência que não entende, não se deixa mergulhar pela misericórdia, a ponto de corrigir suas falhas, principalmente falhas de autossuficiência. Nós, às vezes, somos muito autossuficientes. Às vezes, as pessoas conta-se o nosso manualzinho de confissão, dizer que as pessoas já começam a confissão dizendo que não faz. E quando elas dizem que elas não fazem, então isso julga que o que realmente faz? Não faz nada. Se eu começo a dizer que eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu vou querer, no final das contas, dizer que eu não faço nada de pecado, não tenho nada para contar de pecado, quando é o contrário. A humildade é um fator predominante para quem procura se confessar. É dizer assim, por minha culpa, minha tão grande culpa. Veja que agora no ritual até acrescentou mais 2 vezes, né, para a gente bater no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Antes era uma, agora são 2. Para a gente ter claro que o que a gente faz ainda é muito pouco como sinal de amor a Jesus. Então, minha irmã, o que deve fazer para ir para o céu? Amar a Jesus. Amar a Jesus. Não tem outro caminho. E amando a Ele, imagine quantas coisas. É a leitura de domingo. Olha, eu vou puxar aqui para você ver. A leitura de domingo, da liturgia de domingo, nós vimos isso. São João deixou claro isso para nós. Então, vale a pena a gente pensar, que coisa boa, de você perguntar o que devo fazer, né? Aí, domingo da misericórdia, cadê aqui a segunda leitura? Olha o que São João disse, minha irmã, escuta lá. Todo que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados. Então, quando eu amo a Deus, eu vivo os mandamentos dele. Eu não estou falando daqueles 10 mandamentos, né? Porque dos 10, tem pessoas que dizem, eu não mato, não cobiço a mulher do outro, não traio e tal. Mas tem muitas outras coisas que a gente comete. Quando a gente ama a Deus e procura viver de maneira profunda. Santa Teresa vai falar da quinta morada. Alcançar essa quinta morada. Leia esse livro de Santa Teresa, né? As 7 moradas, Castelo Interior. Você vê. Quando você pergunta, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus explicou isso para o jovem, quando ele perguntou, Senhor, o que devo fazer? Ele diz, não mate, não cometa adultério, não faça isso, os mandamentos morais. Depois diz, se desprenda dos seus bens e vem e segue-me. E quando Jesus diz, fique comigo, é isso que ele quer que cada um de nós deixemos a nossa vida e sigamos a ele com todo o coração. O que faz eu ganhar a vida eterna? A minha vida em Deus. A minha vida totalmente em Deus. Buscar me superar das dificuldades desta vida. Obediente, seguir os mandamentos, participar da minha Santa Missa, me confessar regularmente,
ler as Sagradas Escrituras, ter prática de caridade, me penitenciar, tente rezar meu Santo Rosário, fazer todas as coisas que são possíveis. Mesmo que eu não consiga fazer todas estas coisas, mas há um desejo muito grande no meu coração de realizar a vontade de Deus. E esse desejo de fazer a vontade de Deus, como diz o texto de hoje, na festa da Assunção de Nossa Senhora, deixa muito claro isto, né? E eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É o salmo da liturgia de hoje. Fazer a vontade de Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Mas uma coisa importante é saber que nós somos ou não somos merecedores. A gente tem que estar sempre pensando que eu devo fazer para merecer de fato. Mas eu não devo ser autossuficiente, dizer que eu já mereço. Nem sei se eu mereço. Eu tenho que correr atrás disso. E mesmo correndo atrás, eu posso me sentir não merecedor. E assim eu vou conquistando essa alegria, essa graça divina. Entende? Pois é, Zé. Olha, a Tânia, uma aqui, ela ainda continua com dúvida. Ela não entendeu sua explicação acerca do quando diz Deus volta atrás. Aí diz, quando se diz que se houve um na cidade que tenha fé, também se conserva a cidade. Desculpa a minha ignorância, mas ela não conseguiu entender a questão de Não que Deus... entendi, Zé, repita. Ela disse o quê? Ela não conseguiu entender a questão do Deus voltar atrás. Que Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Isso. Porque ela está dizendo aqui que na passagem onde se diz que se tiver que tenha fé na cidade, não será destruída a cidade. Ela não conseguiu entender. Olha, essa passagem de Abraão é para a gente entender o grau de intercessão. O intercessor e a oração é uma prática de insistência. Abraão pergunta, Senhor, se tiver 50, vai destruir a cidade? Aí o Senhor diz, não destruirei. Aí Abraão diz, desculpa a minha insistência. Se tiver 40, continuará? Diz, não irei destruir. Então, Abraão vai reduzindo. Isto é para ficar muito claro que a oração, o intercessor, ele deve insistir. A oração, ela tem uma característica que é a insistência. E se Deus não vai destruir, isso não significa que Deus está voltando atrás. Não. Isso está dizendo que Deus é misericordioso, minha irmã. Não fique pensando nas coisas de Deus dentro da nossa materialidade. A gente tem que avançar, abrir mesmo a nossa compreensão. Deus é misericordioso. Então você tem que ver, mas se ele quando eu digo que Deus não volta atrás, porque Deus é imutável, ele não muda, ele não é que Deus hoje pensou uma coisa e amanhã ele, não, eu não vou fazer mais não. Não, irmã. O texto, você tem que ler o texto no contexto. O texto sagrado, o autor trabalha com essa antropofonismo, colocando sentimentos, para chegar mais fácil à linguagem à compreensão das pessoas. Porque não podemos tratar um Deus tão distante de nós. Deus está aqui. Se eu falo claramente, Senhor, eu me arrependi, e Deus, ele se arrependeu, se dissesse Deus se arrependeu, essa é na compreensão de que eu fui agraciado, mas não é que no tempo de Deus, não que Deus usou de mudança, como se diz, Deus não vai voltar atrás. Por exemplo, uma pessoa perguntou, padre, por que Lucifer, Deus não perdoa Lucifer? Não, Deus não perdoa enquanto a pessoa, mesmo os anjos caídos, e eles não têm mais jeito, porque já decidiram, enquanto não houver uma disposição, o querer, a vontade. Quando alguém pergunta, mas por que Deus não destrói o mal deste mundo? Por que Deus não pode destruir o mal do mundo? Por causa da vontade da pessoa humana.
Deus espera, somos nós que desejamos o bem. E o mal é justamente a ausência de bem. Então, se nós excluímos Deus da nossa vida, o mal vai assolar. Mas Deus, ele não pode intervir na liberdade da pessoa humana. Ele deu ao homem esse livre-arbítrio, a liberdade. Então, quando eu digo Deus, por que Deus não acaba logo com a maldade de uma vez por toda? Porque Deus espera que as pessoas convertam o seu coração para o bem, deixe de fazer o mal e façam o bem. Então, se Deus tirar o mal, ele é como ele tirasse da pessoa o direito de escolha. Então, não foi a pessoa que escolheu fazer o bem por amor a Deus, mas foi Deus que fez, que tirou dela esse direito. Então, Deus não age assim, irmã. Entende? Deus espera que eu que me mudo. Por isso que nós somos mutáveis, nós mudamos. Existe em nós o tempo, o antes e o depois. Deus não, Deus é eternidade. Deus não é eterno, Deus é eternidade. Deus não é mudança, né? Não é mutável, Deus é imutável. Então, eu sei, minha irmã, não é fácil compreender, não, viu? Eu sei, mas se você dá um pouco de paciência a você mesmo, com outras leituras, compreensão, você vai ver. Lembra-se que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para poder compreender. Essas coisas, para mim, não são fáceis. Hoje, tem mais facilidade pelos estudos. Se você seguir aqui, meu irmão, como está aqui, tanto de livro, você vai ficar assustada. É porque eu não tenho nem como colocar nesse... deixa eu ver aqui, padre. Mas para você ver, a gente fica assustado mesmo, porque é muita coisa, sabe? Então, tem que ler bastante. Às vezes a gente não compreende, volta de novo. Pronto, irmã, mas não desista, sabe? Não desista. Agora, não fique calcada só numa coisa. Busque, avance, pesquise, leia mais sobre essas questões. Eu sei que a limitação aqui de eu chegar a dizer para você, porque também tem que corresponder a esse desejo, mas pensar, por que Deus fala uma coisa e age outra? Aí precisa aprofundar os estudos bíblicos. Mesmo que eu tente explicar, se não se abrir, tem muita dificuldade de dizer, compreendi. Só você entender, leia, entenda. Antropofomismo, colocar sentimentos humanos em Deus. O autor sagrado já visto, Luiz, pegam isso. Então, você lê o texto, você faz uma interpretação, uma exegese bíblica, um hermenêutico. Olhe quanta coisa para a gente chegar à compreensão do que realmente está por trás dessa expressão, que Deus, ele não se arrepende. Ok, já escreveu no chat aqui que já entendeu. Obrigado. Então, para concluir... Deus, eu digo, não desista, filha de Deus. É uma pergunta inteligente, é um questionamento importante. Não desista. Vá até você conseguir compreender. Parabéns, viu? Um like para você, ó. Isso. Então, assim, para concluir, né, só vamos dizer um pouco. Então, amanhã temos o tema Virtude Escatológica da Esperança, com o padre Ricardo Henrique, no mesmo horário, né? E aí a gente vai estar passando também os links, mas é só seguir o YouTube da Arquidiocese, que na hora lá vai estar ao vivo, daqui a pouco entra, então fica fácil entrar e participar, né? Agradecer ao Padre Zeca pela essa exposição tão grandiosa. Sabemos que o tempo é curto, não dá para colocar tudo, né? E tem coisas que realmente, né, entender a questão do ser aí, né, é muito difícil, mas, né, foi muito bom, porque muitos aqui, pelo menos, colocaram no chat que entenderam. Então, pelo menos no curto tempo, deu para que muitos catequistas e outras pessoas que vi que também tem outras pessoas que não são catequistas, de turmas de catequese, faixa etárias, mas que participaram, que colocaram que entenderam. Então, tá ótimo, né? Então, agradecemos ao Senhor, pedimos também que o Senhor conclua e depois nos dê a bênção e nos prepare para amanhã, né? Muito bem. Eu digo para vocês, né? A gente não está fazendo aqui uma aula teológica, eu sei que trago muitos elementos, mas se você estuda, aí fica muito mais fácil, porque tem as biografias. Eu vou disponibilizar o material com
com as biografias, para ficar mais fácil. Você vai ler com calma, vai ter as biografias para poder fazer as suas pesquisas. Mas é isso. Eu agradeço a compreensão de todos, sei que não é uma coisa muito fácil. Eu gosto muito de trabalhar com os slides, porque fica mais fácil até para as pessoas visualizar, mas infelizmente. E falar não olhando para as pessoas é mais complicado ainda, né? É bom que quando você trabalha esses temas, você consegue olhar para as pessoas para ver qual a reação delas, né? Eu gosto de ver muito as reações faciais das pessoas, da abertura, de compreensão. Mas aqui não, aqui é uma coisa muito limitada, a gente não consegue abrir para essa dimensão. Mas agradeço a Deus muito pela participação de vocês, acho que teve um número bom de participantes nessa nossa primeira abertura, e as semanas vão ser maravilhosas, vamos aproveitar bem o que vai vir agora para nós. Agradeço a compreensão, se não atingir, me desculpem se eu não conseguir atingir de forma muito concisa, né, o trabalho, porque uma pesquisa que a gente sabe, a pesquisa que a gente faz, nem sempre é muito claro diante da nossa compreensão, mas valeu a pena. Vamos pedir a Jesus que abençoe a Nossa Senhora nesse dia da Anunciação, hoje, né, do dia 25 até o dia 25 de dezembro, a gente espera essa concepção, anunciando que ela vai ser a mãe de Salvador, e em dezembro, o nascimento, esses 9 meses que nos prepara para o nascimento do menino Jesus. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Zé Carlos. Obrigado a Sara. Isso que eu queria reforçar, para a gente agradecer a Sara aí pelo trabalho, né, pela disponibilidade, por ter nos ajudado no card, etc, etc. Deus abençoe você também, viu, Sara? E até amanhã, então. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.